Pessoal, então vamos lá, então. Vamos continuar essa parte, então, de Brasil, República Velha, pegar essa parte de tenentismo e fechar, tá? Nós tínhamos comentado na nossa aula anterior sobre esse período de 1922. Analisamos a Semana de Arte Moderna, analisamos a formação do Partido Comunista Brasileiro e analisamos esse contexto inicial do surgimento do tenentismo. Para você que quiser se situar, nós estamos agora na sua página 23, tá? Então, estamos na página 23 da sua apostila a partir de agora. Então, dentro do movimento tenentista, nós vamos, então, analisar quais foram os principais eventos, ok? Para a gente avançar. Lembrando que nós estamos no governo Afonso Pena, tá? Houve toda aquela discussão em torno da eleição de Afonso Pena naquele momento, e aí nós avançamos dentro desse contexto, tá? Então, assim, estamos dentro do contexto do governo Epitácio Pessoa. Afonso Pena ficou bem para trás. Então, primeiro movimento tenentista de que nós temos conhecimento. O levante do Forte de Copacabana, também conhecido como o episódio dos 18 do Forte, tá? Qual que era o objetivo? Qual que era a estratégia? Lembrando que Arthur Bernardes havia eleito, mas não era o candidato de preferência da oposição. As outras oligarquias tinham como candidato Nilo Peçanha, que é derrotado por Arthur Bernardes nas eleições de 1922. Então, qual que era o objetivo nesse contexto? Se levantar, pegar em armas e evitar a posse de Arthur Bernardes, tirando o Epitácio Pessoa da presidência e colocando Nilo Peçanha no seu lugar. Vamos lá de novo? Só para a gente entender. Então, o levante ele se dá justamente no contexto das eleições de 1922, esse primeiro levante do movimento tenentista. Qual que era o objetivo? Retirar Epitácio Pessoa, que era o então presidente do governo, lembrando que as eleições ocorriam em março e a posse em outubro do mesmo ano. Então, nesse meio tempo, o objetivo era retirar Epitácio Pessoa, impedir a posse de Arthur Bernardes e colocar Nilo Peçanha na presidência da República. Bom, o levante agitou o Forte de Copacabana, o Forte do Vigia, a Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro, e esses amotinados pegaram em armas contra as tropas do governo. No momento final, nesse primeiro levante tenentista da história, apenas 18 cumpriram a determinação, cumpriram as ordens, ou seja, apenas 18 pegaram em armas e partiram para enfrentar as tropas do governo federal. O desfecho já era de se esperar, né? Os 18 que enfrentaram, 17 militares e um civil que se engaja no movimento ali no momento final, 16 acabam sendo mortos, 2 apenas acabam sobrevivendo. Como eu disse, essa parte está na sua página 23. Então, dentro desse contexto, os 18 do Forte, apenas Eduardo Gomes e Siqueira Campos acabam sobrevivendo, desde que foi o primeiro levante tenentista da história. Foi um fracasso? Foi. Não conseguiram tomar o poder como queriam. Mas, pela primeira vez, um movimento armado enfrentou, de fato, as tropas governistas, apontando a República Oligárquica como o grande problema da história política do Brasil naquele momento. Então, por isso que o movimento do Forte de Copacabana, ou a Revolta dos 18 Fortes, tem esse papel tão emblemático no movimento tenentista. Foi o primeiro e mostrou para a sociedade o que precisava ser feito no sentido de se alterar o sistema político do país. Ok? Bom, começa o governo de Arthur Bernardes, já que os
militares no primeiro levante não conseguiram impedir a posse do presidente, Arthur Bernardes, mineiro de Viçosa, assume a função de presidente da República, já, como nós acabamos de ver, extremamente rejeitado por uma parcela da sociedade, tanto é que, por conta dessas agitações iniciais do movimento tenentista, Arthur Bernardes declara o estado de sítio, limita o direito de habeas corpus na questão jurídica do Brasil, justamente para evitar esses movimentos de oposição, justamente para tentar sufocar esses movimentos tenentistas que estavam começando a se articular. Eu tive um primeiro levante em 1922. Não significa que esses levantes acabariam. Durante o governo Arthur Bernardes, nós vamos ter ainda a Lei Adolfo Gordo, que vai implementar a deportação dos imigrantes considerados perigosos no Brasil naquele momento. Vamos entender, né? Faz todo sentido. Eu estou na década de 1920, o operariado brasileiro começa a ganhar grande volume, a massa de trabalhadores urbanos, e boa parte desse operariado eram imigrantes ou descendentes de imigrantes, que muitos estavam em situação ainda ilegal no Brasil, naquele momento. Então, dentro desse contexto, essas lideranças dos movimentos anarco-sindicalista, as lideranças do movimento comunista que começam a ganhar força no Brasil, muitas dessas lideranças eram estrangeiros que estavam aqui articulando esses levantes de caráter socialista ou anarquista dentro do território brasileiro. E aí, para tentar desarticular o movimento, a partir da Lei Adolfo Gordo, diversos imigrantes foram mandados embora do país, aqueles que eram considerados perigosos, logicamente, aqueles que estavam envolvidos mais diretamente com esses movimentos de esquerda no país, ali na década de 1920. Bom, o governo Arthur Bernardes começa a se mobilizar, a se articular, e dentro desse contexto, nós chegamos ao segundo levante tenentista do período. Em 1922, revolta do Forte Copacabana. 2 anos depois, em 1924, a Revolução Paulista. Neste momento, os tenentes estavam mais articulados, neste momento, os tenentes estavam mais preparados para tomarem o poder. E, dentro desse contexto, conseguem chegar ao poder tomando a capital do principal estado, economicamente falando, do Brasil. Então, durante 23 dias, liderados por Isidoro Dias Lopes, pelos irmãos Távora, os tenentes conseguem chegar ao poder, conseguem tomar São Paulo, só que havia um problema. E eu disse na aula da semana passada, na terça-feira passada, quando nós analisamos o movimento tenentista. Qual o problema? Os tenentes viam a República Oligárquica como um problema a ser solucionado. Fato. Eles concordavam que a estrutura da República Oligárquica não servia mais. Só que eles eram muito contraditórios entre eles mesmos. Eles sabiam aonde queriam chegar. Eles só não sabiam o que iriam fazer depois de chegar lá. Foi justamente o que aconteceu. Então, eles tomaram o poder em São Paulo, através da Revolução Paulista de 1924. A vitória dos tenentes nesse episódio acabou ganhando repercussão no Brasil. Então, outros levantes aconteceram no Pará, aconteceram em Pernambuco, em Sergipe, no Amazonas. Então, outros levantes de caráter tenentista acabaram surgindo em outros estados e outras regiões do Brasil. Só que, como não tinham um plano de governo, e esse é um ponto importante, como não tinham um plano de governo definido, esses tenentes acabaram perdendo poder. Acabaram, logicamente, não conseguindo se manter à frente da principal cidade, do principal estado do Brasil, e justamente por desavenças internas, acabaram sendo
vencidos pelas tropas de Arthur Bernardes, pelas tropas do governo. Ok? Detalhe importante. Parte desses tenentes acabam sendo presos. Outra parte consegue fugir. Essa parte que consegue fugir, liderada por Miguel Costa, consegue sair de São Paulo e ir para a região sul do Brasil. Nós vamos chamar este grupo, liderado por Miguel Costa, nós vamos chamá-lo de Coluna Paulista, ok? Então, parte dos revoltosos da Revolução Paulista de 24, que não foram presos e que conseguiram escapar das tropas governistas, acabaram deixando São Paulo e indo para a região sul do Brasil, liderados por Miguel Costa, nesta que nós chamamos de a Coluna Paulista. Lá na região sul, vai se encontrar com os homens comandados por outro militar importante do movimento tenentista. Lá na região sul do Brasil, vão se encontrar com a Coluna Gaúcha, liderada por Luiz Carlos Prestes. Então, o que você precisa entender nesse momento? O que você precisa colocar das suas observações aí e das suas anotações? Da junção, da união da Coluna Paulista, liderada por Miguel Costa, com a Coluna Gaúcha, liderada por Luiz Carlos Prestes, surge a Coluna Costa Prestes, que ficou conhecida historicamente como a Coluna Prestes, porque Miguel Costa acabou se afastando do movimento no decorrer do tempo. Surge, portanto, o principal movimento tenentista da história do Brasil, a Coluna Prestes, que entre 1924 e 1927 saíram pelo interior do Brasil numa marcha épica de cerca de 24 mil quilômetros pelo interior do território brasileiro. Um detalhe importante, tá? Sobre a questão da Coluna Prestes, para a gente entender. Foram cerca, aqui um blindado, né? Já estava falando da Coluna Prestes, aqui um blindado utilizado na Revolução Paulista, mas o que me interessa agora é a Coluna Prestes a partir de 1924. Então, antes de eu descer o slide e de você fazer o seu print ou suas anotações aí, agora, ou quando você estiver revendo, entenda. Luiz Carlos Prestes liderou um destacamento de cerca de 1.600 homens. Durante 2 anos e meio, ora mais, ora menos. Então, esse número de 1.600 é um número que acabou variando durante o período da marcha da Coluna Prestes. Outra observação. Luiz Carlos Prestes, chamado historicamente de Cavaleiro da Esperança, tinha como objetivo fomentar, implantar um início de uma revolução dentro do território nacional. E quando ele observa o movimento do qual ele fazia parte, ou seja, quando ele observa o movimento tenentista, ele chega a uma conclusão. O movimento está errado. O movimento está equivocado. Por quê? Porque o movimento queria incitar a população, chamar a população para o levante, para que a população pegasse em armas também e se organizasse contra o governo. Só que onde surge o movimento tenentista? O movimento tenentista surge na cidade, não é verdade? São Paulo, Rio de Janeiro, o movimento tenentista surge no meio urbano. E esse está o grande erro, segundo Luiz Carlos Prestes. Por quê? Porque para o Prestes, qualquer movimento que queira realmente, primeiro, ser popular e, segundo, tomar o poder no Brasil, tinha que nascer no campo e não na cidade. Por quê? Porque a maior parcela da sociedade brasileira, neste momento da história,
estava justamente no meio rural. Então, era justamente com esse pensamento que Luiz Carlos Prestes e seus homens vão sair pelo interior do Brasil na tentativa de conscientizar a população, na tentativa de conseguir articular um movimento de resistência, surgindo no campo, para aí sim, articulado, tomar de assalto as cidades, tomar de assalto as capitais. Fazia todo sentido. Por isso que quando eu estava falando, não sei se você vai se lembrar, acho que sim, por isso que quando eu construí com vocês aquele quadro das revoltas sociais, e eu disse, olha, temos revoltas urbanas e revoltas rurais, mas temos a coluna Prestes, que foi uma revolta de caráter híbrido, foi uma revolta de caráter misto. Por quê? Porque o movimento, o ideal, surge na cidade, porque surge junto com o tenentismo. Mas as ações vão ocorrer no campo, que era onde se concentrava a maior parte da população brasileira. Teoricamente, estava tudo muito certo, né? Um movimento amplo, ali entre 2 anos e meio, que percorreu cerca de 24 a 25 mil quilômetros, tendo Luiz Carlos Prestes como comandante, iniciando sua jornada ali no Rio Grande do Sul, passando pelo Centro-Oeste, pelo Norte, pelo Nordeste, pelo Sudeste, passando aqui próximo do Noroeste de Minas, passando próximo de Montes Claros, passando próximo de Unai, passando no Norte de Minas, próximo a Montes Claros, né? Há relatos, inclusive depois que eu cheguei aqui em Unai, relatos de pessoas que eu conheci que se lembraram de terem ouvido seus avós comentando o destacamento do Prestes passando aqui pela região próxima ao Unai, tá? Então, foi um movimento amplo que percorreu boa parte do interior do Brasil. Qual que era a utopia, qual que era o sonho do Luiz Carlos Prestes e dos seus comandados? Construir um Brasil melhor, conscientizando e organizando a sociedade, do interior contra a República. O Prestes ele foi logicamente influenciado pelo movimento tenentista, pela ótica positivista, mas também foi influenciado pelo ideal marxista. Ele leu o Capital de Marx. Então, ele também foi influenciado pelo ideal socialista, de mobilização das massas. Era o sonho de Luiz Carlos Prestes. Agora, se foi um movimento teoricamente tão bem articulado, por que o movimento falha, né? Esse é um ponto importante. Por que o movimento não dá certo? Não dá certo por 2 motivos. Primeiro motivo, pelas ações contrárias do governo. O governo começa a divulgar, difundir que Prestes e seus homens eram bandidos, assassinos, estupradores, ladrões. Então, não foram raras as vezes que quando a notícia chegava de que Luiz Carlos Prestes e seus homens estavam chegando numa cidade, não tem como a gente não entender que boa parte dessas cidades estavam desertas. Estavam simplesmente fantasmas, porque a população ou estava escondida ou tinha fugido com medo dos homens de Prestes. E aí a ideia de convencimento, logicamente, não se dava, não se concretizava. Agora, além das ações de oposição do governo, difamando o movimento, era um movimento de oposição, e logicamente o governo queria desarticular o movimento, tem um outro detalhe importante. O Luiz Carlos Prestes e seus homens tinham a intenção de conscientizar a massa, de conscientizar a sociedade. Só que eu estou falando de 1924, 1925, 1926, 27. Eu estou falando ainda de um país majoritariamente analfabeto. Então, quando Prestes conseguia encontrar um público para os seus discursos, para sua oratória, muitas das pessoas que ouviam não entendiam, não conseguiam captar qual era a ideia, qual era o objetivo. E aí o movimento, que percorreu ali o interior do Brasil por 2 anos e meio, acabou fracassando. Então, é importante você, nesse momento, nas suas anotações e nos seus estudos, dividirem o desfecho do movimento.
Por que eu estou falando isso? Politicamente, a coluna Prestes fracassou, porque não conseguiu mobilizar a revolta, a revolução que queria. Mas, militarmente, o movimento não foi derrotado. Foram vários enfrentamentos contra as tropas do governo, algumas passagens épicas e históricas e folclóricas, como o momento em que Luiz Carlos Prestes teria encontrado com o Lampião, rei do cangaço, né? No enfrentamento, e que muitos relatam que, inclusive, não ocorreu, ou por desinteresse do Lampião, ou pela questão da logística que não se concretizou. Bom, o fato é que o movimento ele não foi militarmente derrotado. Esse é um ponto importante. Foram 2 anos e meio de enfrentamentos contra o governo, mas o movimento não foi, pela via das armas, derrotado. Os Luiz Carlos Prestes e seus homens acabaram se dispersando depois de 2 anos e meio pelo interior do Brasil ou mesmo fora do território brasileiro. Acabaram indo para regiões vizinhas, como o Paraguai, como o Uruguai, e ali se refugiando. Tá? Lembrando que o Luiz Carlos Prestes, e aqui eu tenho algumas imagens, né? Aqui o Luiz Carlos Prestes durante o movimento, aqui já numa idade mais avançada, né? Ele que vive até 1990. Aqui no mapa eu vou ter o início da marcha da coluna Prestes, percebam, e aqui eu tenho o deslocamento, né? Os períodos, tá vendo aqui? 1, 2, 3, começa no Rio Grande do Sul, se encontra com o grupo da coluna paulista de Miguel Costa aqui em Santa Catarina e vai, olha, passando pelo noroeste de Minas, entrando e se embrenhando pelo nordeste, passando pela região norte de Minas Gerais, voltando pelo nordeste, passando pela região centro-oeste e terminando, muitos se refugiando fora do território brasileiro, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai. Bom, lembrar que o Luiz Carlos Prestes, e aqui eu tenho 3 momentos da história do Prestes, lembrar que o Luiz Carlos Prestes ele foi um personagem muito importante da política brasileira, tanto durante a República Velha quanto durante a Era Vargas. Ok? Aqui eu tenho uma foto do jovem Luiz Carlos Prestes durante a coluna Prestes, na década de 1920. Aqui eu tenho o Luiz Carlos Prestes, já mais maduro, por mais que pareça aqui estar mais jovem, mas já mais maduro durante o período da Era Vargas, em que ele era uma das principais lideranças da Aliança Nacional Libertadora, da ANL, que nós vamos ver um pouco mais para frente, tá? Então tá aqui na década de 1930. Aqui, isso, 1930. Aqui já em idade mais avançada, ok? Então Luiz Carlos Prestes, um ponto importante, um nome importante dentro do movimento tenentista, mas também em outros momentos da história política do Brasil. Bom, Rodrigo, oi. Pode falar. eles eram contra a República Oligárquica, né? Sim, exatamente. Então eles estavam junto com os militares ou o quê? Eles estavam defendendo o quê mesmo? Eles estavam Porque eu defendendo não uma nova. Eles entendi eram. essa parte. Isso, tá. Eles eram uma parte dissidente do Exército. É aquela juventude militar, aquela juventude do Exército Brasileiro que queria mudanças estruturais. Queriam tomar o poder, então eles queriam implementar um governo em que eles fossem protagonistas, retirando as velhas oligarquias rurais e implantando um modelo político, segundo eles, mais moderno e antenado com a realidade da década de 1920 e as mudanças que o Brasil estava passando. Mudanças econômicas, mudanças políticas, mudanças sociais. Eles não conseguiam concordar com o Brasil está ampliando a sua população urbana, mas ainda ser comandado pelas oligarquias que estavam no campo e que governavam pelo campo. Ok, Mário? Foi? Foi a Mari que perguntou? Ok, obrigada. Nada, foi a Mariana, né? Bom, pessoal, estamos entrando então nos 10 minutos finais. Deixa eu avançar. Entramos então agora
No nosso... Foi eu, ok, obrigada. De nada. Então entramos agora Foi eu. Ok. Então entramos agora no nosso último mandato presidencial da República Velha. Washington Luiz, governando o Brasil entre 1926 e 1930. Assume o Brasil após Arthur Bernardes e assume o Brasil num momento crítico. Por quê? Porque assume o Brasil num período anterior, 3 anos antes, né, ao epicentro da crise capitalista mundial, a crise de 1929, estourando nos Estados Unidos e tendo uma série de reflexos no Brasil, econômica e politicamente falando. Bom, Washington Luiz, indicado pelos paulistas, né? Era a vez dos paulistas indicarem, Arthur Bernardes e os mineiros indicaram, agora os paulistas indicam Washington Luiz. Washington Luiz, ele governa o Brasil e as duas frases iniciais do Washington Luiz, aqui no nosso slide, vai dar bem uma noção do que foi o governo Washington Luiz. Então, para o Washington Luiz, governar é abrir estradas, ou seja, havia uma necessidade de se ampliar a malha rodoviária do Brasil, fazer uma interligação entre os estados e entre as regiões brasileiras. Então, um discurso, nesse ponto, modernizante, mas, ao mesmo tempo, quando questionado sobre a questão operária no Brasil, os movimentos grevistas, as melhorias e as reivindicações da classe operária e proletária do Brasil, o Washington Luiz é muito claro, né? A questão operária no Brasil é caso de polícia. Não tem esse negócio de ficar fazendo greve, não tem esse negócio de ficar fazendo mobilização, não. Parou, desce a borracha e prende. Desce o cacetete e manda prender. Eu não tenho diálogo com o movimento grevista. Eu não tenho diálogo com o movimento sindical, não. E faz todo sentido. O Washington Luiz estava representando os interesses principalmente de quem? Da oligarquia latifundiária, rural, principalmente a paulista, nesse momento. Então, esse trato dele com a questão operária não era de se estranhar, já que ele era um representante da elite cafeeira de São Paulo. Não é verdade? Bom, outro ponto importante. O Brasil, neste momento, estava batendo recordes em termos de produtividade de café. Nós vimos que do Brasil teve uma retração durante o período da Primeira Guerra Mundial, natural, mas depois da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1918, o final da Primeira Guerra, nós vamos ter um reaquecimento e um aumento da produção cafeeira do Brasil de maneira acelerada, né? Então, nesse momento, o Brasil já estava batendo mais um recorde de produtividade, 21 milhões de sacas de café por ano, para um consumo mundial que era de 14 milhões de sacas de café. Lembrando duas coisas. Primeira coisa, todo café que não era vendido, que não era exportado, era comprado pelo governo. Determinação do Convênio de Taubaté de 1906. Outro ponto importante. Não olhe esse terceiro tópico e seja enganado, e seja enganada. Ah, não, tudo bem. Então o Brasil produzia 21 milhões de sacas de café, o mundo consumia 14 milhões, sobravam 7 milhões de sacas de café que eram compradas por governo. Não é essa a conta. Por que não é essa a conta? Porque não era só o Brasil que produzia. Ok? Então, dessas 21 milhões de sacas de café que o Brasil produziu ali em 1928, 1929, o Brasil conseguiu vender cerca de 11, 12 milhões de sacas de café num primeiro momento. E aí, entenda, com os armazéns cheios, o governo brasileiro começou a ter sérias dificuldades. Era um momento de grande tensão. Vem a crise de 29, vem a Grande Depressão e a influência da crise de 29 sobre o Brasil e as consequências disso, o tenentismo estava em todo
o seu processo de articulação. Os coronéis e latifundiários estavam num processo de enfraquecimento. Chega o momento das novas eleições para presidente em 1930. Então, toda essa junção entre crise de 29, Grande Depressão, cenário político brasileiro e eleições de 1930, eu não consigo explicar em 4 minutos. Então, eu vou parar por aqui, vou dar o tempo da água e do banheiro, voltamos 3h10, e com isso, a atividade que seria para agora fica adiada para sexta-feira, tá? Com isso, a atividade que seria para o próximo horário, a gente adia para sexta-feira, ok? Então, uma pausa aqui agora, 3h10, eu estou aqui de novo para encontrar vocês, tá?